Começar a gravar. Aí, começou. Então, a partir de agora, tá gravando a nossa aula. Então, como eu falei, na semana passada, eu só tinha explicado para vocês mais ou menos como queria funcionar a disciplina e tal, algumas questões de avaliação e tal. E a partir da aula de hoje, então, a gente vai começar a iniciar aí o conteúdo da disciplina de algoritmos. Então, hoje, a gente vai ver uma introdução sobre os algoritmos. A gente vai ver o que são esses algoritmos, como que eles funcionam, basicamente, algumas características deles. Mas antes da gente falar especificamente dos algoritmos, a gente vai falar um pouquinho sobre problemas e sobre soluções de problemas, tá? Porque, basicamente, a computação, o curso que vocês estão fazendo, no geral, falou em computação, você está falando em resolução de problemas. Ou seja, normalmente o computador ele vem para resolver problemas aí do nosso dia a dia. Sejam eles problemas mais complexos, vamos dizer assim, como problemas mais simples, ou até a questão de trazer aí um lazer para nós, isso pode ser considerado relativamente um problema também. E o aprendizado no decorrer do curso de informática, no curso de ciência da computação, dos cursos na área de computação, esse vai ser o aprendizado normalmente, ou seja, você aprender como utilizar o computador, como utilizar as características do computador para conseguir resolver determinados tipos de problemas, tá? Desde o desenvolvimento de sistemas, como eu falei, até sistemas mais simples, sistemas mais complexos e por aí vai. O que vocês têm que entender desde o início, como vocês estão no primeiro ano, vocês vão ter aí 3 anos, várias disciplinas técnicas que vocês vão ter que passar por elas. E o que vocês têm que entender é o seguinte, que não existe uma única solução para o mesmo problema. E é basicamente isso que eu quero mostrar aqui no início dessa aula. E na computação também, eu vou mostrar aqui com 2 exemplos bem simples e tal, exemplos até meio besta, mas vocês vão ver que para um exemplo simples como esse que eu vou demonstrar, existem várias soluções para esse problema. E na computação é a mesma coisa. Ou seja, muitas vezes vocês vão se deparar com problemas e vocês vão ter que, sei lá, estabelecer uma solução para aquele problema. E é importante vocês pensarem que não existe uma única solução, tá? E determinados tipos de problemas, que muitas vezes vocês vão se deparar com eles, existem sim a diferença entre as soluções no sentido de eu tenho soluções melhores e eu tenho soluções piores, eu tenho soluções que são mais trabalhosas, eu tenho soluções que são menos trabalhosas. Isso, na disciplina de algoritmos, é muito verdade, tá? Porque a gente vai ter que, no decorrer da disciplina, vocês vão ter que programar, criar sistemas e tal, e existem diferentes formas de criar esses sistemas. E vai existir formas que são melhores, e existem formas que são piores, mas que não necessariamente estão incorretas, tá? Então isso é importante que vocês já, desde o começo agora da disciplina, vão pensando nesse sentido. E existem também algumas situações em que alguns problemas eles são casos particulares de outros. Então aqui eu tenho 2 exemplos fora da computação, mas que dá para a gente entender essa questão do caso particular. Por exemplo, tem pessoas que ela tem sinusite, mas essa sinusite ela é causada por problemas dentários. Ou seja, a pessoa tem algum problema, algum desvio tal na dentição, e isso pode acabar ocasionando a sinusite. E aí pode ficar uma pergunta: adianta a pessoa ir lá, tomar remédio, fazer todo o tratamento para sinusite se ela não tratar o problema nos dentes? Obviamente que não. Ou seja, se ela não tratar esse problema nos dentes que está ocasionando a sinusite dela, a sinusite vai continuar. A mesma coisa aqui embaixo. Muita gente tem rinite causada por excesso de poeira no ambiente ou causada por pelos de animais, por exemplo. Aí a mesma coisa. Muitas vezes não adianta a pessoa ficar lá tentando tratar a rinite, tomar antialérgico, tomar um monte de coisa, se ela não tratar o caso particular desse problema, que seria a poeira ou os pelos lá dos animais de estimação. Tá? E na computação isso às vezes acontece também. Existem alguns problemas que eles têm casos particulares, e não adianta você tentar resolver o problema se você não resolver aquele caso particular. Nos algoritmos, a mesma coisa. A gente vai ver isso no decorrer da disciplina. Mas é importante, tá? Desde o começo, como eu falei, ter isso aqui em mente. Existem várias soluções, umas são as melhores, outras são piores e tal, e tem essa questão aqui dos casos específicos. Nessa questão aqui dos casos específicos ou dos casos particulares, muitas vezes você resolver o problema genérico ou o caso particular, obviamente, é melhor, como eu falei.
você tomar os remédios aqui para rinite, talvez vai te resolver o problema ali momentaneamente. Mas se você não resolver o problema genérico, que seria ali a poeira ou os pelos, você vai continuar tendo o mesmo problema de forma recorrente, tá? A gente vai ver aqui no início da nossa aula 2 problemas básicos, e a gente vai analisar algumas diversas soluções para esses problemas. A gente vai discutir quando que fica satisfeito ou não com uma determinada resolução. Então, o primeiro problema é a contagem de presentes em um evento, uma sala de aula, e o segundo vai ser a troca de pneus de um carro. Tá? A gente vai ver isso de forma um pouco mais rápida, tendo em vista aí o nosso tempo reduzido de aula. Tá? Então, o problema 1 é o seguinte: a gente precisa fazer a contagem de presentes em uma sala de aula, por exemplo, sabendo que a sala está equipada com 100 cadeiras, então você tem 100 cadeiras na sala e ela está razoavelmente cheia. Aí qual que é a pergunta? Como que eu consigo fazer para resolver esse problema? Então, quer dizer, eu preciso contar o número de pessoas dentro de uma sala de aula e eu sei que dentro dessa sala eu tenho 100 cadeiras. Alguém consegue pensar rapidamente e me falar uma solução? Como que eu consigo resolver esse problema e fazer a contagem? Contar quantas cadeiras estão vazias para chegar num resultado mais rápido. Boa. Então essa é uma solução. Desculpa, eu não consigo ver o chat. Como é que é teu nome? Você que respondeu? Giovana. Giovana. Então a solução que a Giovana deu é uma solução boa. Ele está falando aqui que a sala estava razoavelmente cheia, quer dizer, eu não tenho o número de pessoas, mas estava razoavelmente cheia. Se eu sei que tem 100 cadeiras na sala, eu consigo contar o número de cadeiras vazias e daí eu subtraio isso do número total de cadeiras, eu tenho o número de presentes naquela sala de aula. Beleza, essa é uma solução. Alguém consegue pensar numa solução diferente? Eu vou mostrar algumas soluções aqui que eu coloquei, tá? A primeira solução, vamos dizer assim, a solução mais óbvia possível. O professor, vamos supor que seja uma sala de aula, a forma dele fazer a contagem seria uma das soluções, tá? Eu posso contar os alunos um a um, já é uma solução diferente dessa que a Giovana comentou. O único detalhe que eu tenho que ter aqui é o cuidado para que eu não conte o mesmo aluno. Essa é uma solução para o problema, ela resolve, e como todas as soluções para qualquer tipo de problema, ela sempre vai ter vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, uma vantagem dessa solução é que ela é simples, ela é fácil, e ela é perfeita para salas com poucos alunos, uma sala ali que tenha de 20 a 30 alunos. Daí fica fácil, você consegue ir lá um por um fazendo a contagem, cuidando para que você não conte a mesma pessoa 2 vezes. Porém, essa solução aqui, ela tem algumas desvantagens, que se o número de alunos for grande, como é o caso desse problema aqui, a gente tem tipo 100 cadeiras, então quer dizer que você pode ter aí beirando 100 alunos dentro da sala, já começa a ficar um pouco mais complicado. O tempo para conseguir fazer a contagem é maior e a questão de você ter erros na contagem, porque, como quer dizer, uma sala muito cheia, você pode ter o problema de contar a mesma pessoa 2 vezes, porque as pessoas estão muito próximas umas das outras ali, pode acontecer isso. Aí uma outra questão aqui, uma outra pergunta. Esse tipo de abordagem, ou seja, eu contar um por um, se aplica a um comício ou a uma manifestação? Ou seja, agora eu estou extrapolando o problema, vamos dizer assim. Eu estou pegando uma solução para esse problema da contagem da sala e estou extrapolando ele para uma outra ocasião, para uma outra situação. Que nesse caso, vamos pensar nessa solução, não se aplicaria a comício em manifestações. Por quê? Você não vai conseguir contar o número de pessoas ali, elas estão se movimentando e tal, fica mais difícil. Uma outra solução, que foi a solução que a Giovana comentou. Eu faço a contagem das cadeiras ou carteiras vazias, subtraindo daí da capacidade máxima da sala, que nesse caso ali era 100 lugares. Como qualquer outra solução, ela sempre vai ter vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem? Simples, fácil e se aplica bem conforme aumenta o número de alunos, tá? Só que ela tem uma desvantagem. Você precisa, primeiro, ter o conhecimento prévio da sala, ou seja, eu tenho que saber o número de carteiras, o número de pessoas que cabe ali. E, por outro lado, essa solução já não se aplica tão bem se eu não tiver muita gente dentro da sala. Quer dizer, eu posso ter uma sala com 100 pessoas, com 100 cadeiras, mas se eu tiver pouca gente dentro da sala, aquela solução já não se aplica, né? Porque, quer dizer, eu vou ter que contar muita cadeira vazia para pouca gente que tem sentado nela. Aí é a mesma coisa. Vou extrapolando o problema. Essa solução, ela se aplicaria em comícios e manifestações? Com toda certeza não. No máximo que vai acontecer numa manifestação, você vai ter cadeira voando, mas você não vai conseguir contar essas cadeiras, muito menos contar o número de pessoas que estão
nessa manifestação. Então, quer dizer, é uma solução que ela não consegue ser extrapolada, ou seja, você não consegue jogar ela para outros tipos de problemas que não sejam parecidos com o problema original ali. Uma outra solução: calcular a metragem da sala multiplicando por uma estimativa de número de pessoas por metro quadrado. Ou seja, eu tenho o tamanho total da sala e eu tenho uma estimativa que cabe, por exemplo, uma pessoa por metro quadrado. Aí eu, sabendo o tamanho total da sala, eu consigo saber quantas pessoas tem nessa sala. É uma solução chamada de solução mais rebuscada e normalmente é a solução que a polícia militar utiliza para calcular o número de pessoas em manifestações, em comícios e por aí vai. Tá? Então, normalmente essa solução é utilizada para ambientes onde você não consegue contar especificamente cada uma das pessoas e aí você faz uma estimativa por metro quadrado. Ela é uma solução que, como vantagem, ela se aplica bem para ambiente grande e com um grande acúmulo de pessoas, porque você vai calcular o número de pessoas por metro quadrado e daí você pega o ambiente todo e faz esse cálculo total daí. As desvantagens: você precisa ter um conhecimento prévio da sala ou do lugar que você quer fazer esse tipo da contagem, né? E você precisa ter uma estimativa de pessoas por metro quadrado, que, por exemplo, vamos pegar em uma sala de aula, a quantidade de pessoas por metro quadrado é diferente do que numa manifestação, por exemplo. Numa sala de aula, a pessoa está sentada na carteira dela, na cadeira e tal, então ela tem um espaço ali que é dela. Então, quer dizer, o número de pessoas por metro quadrado em uma sala de aula é diferente de uma manifestação, né? As pessoas vão estar todas espremidas lá uma do lado da outra. E uma outra desvantagem dessa solução é que ela é imprecisa, tá? Ou seja, é uma estimativa, você vai ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas tem dentro daquela sala ou naquele evento. Aí a mesma pergunta: se aplica em comícios e manifestações? Sim, se aplica. E o detalhe é que, para esse tipo de solução, como ela é uma solução que não tem, ela é uma estimativa, você tem que estabelecer que tipo de erro que é aceitável. Então, isso aqui acontece, por exemplo, com aquelas pesquisas eleitorais, onde fala, o candidato tem tantos por cento, aí com uma estimativa de erro de tantos por cento para mais e tantos por cento para menos. Isso aqui acontece nesse tipo de solução aqui. Então, você tem que estabelecer qual que é o erro aceitável. E aqui existem algumas outras soluções que eu coloquei, por exemplo, você fazer a contagem com catraca, antes da pessoa entrar na sala, ele passa por uma catraca que faz a contagem. Esse é o tipo de solução que é utilizado em estádio, show de música e tal, por exemplo. A vantagem é a precisão, que quer dizer, você faz de um jeito que a pessoa tem que passar por aquela catraca, então o número que tiver lá registrado na catraca é realmente o número de pessoas que entrou no evento. Porém, algumas desvantagens: você tem a questão do gargalo na entrada, quer dizer, você vai ter uma única entrada forçando as pessoas a passarem por essa catraca. Então quer dizer que pode ser que tenha um atraso aí na entrada, as pessoas vão demorar mais para conseguir entrar no evento ou na sala de aula. Aí a pergunta: se aplica em sala de aula, comício, manifestações? Talvez uma sala de aula, uma solução dessa até possa ser aplicada, mas agora comício e manifestação, obviamente que não. Tá? E mais algumas soluções aqui, depois eu vou deixar esses slides para vocês lá, vocês podem dar uma olhada. Todas essas soluções, eu coloquei 7 aqui, ó. São soluções que resolvem esse problema original aqui, que é contar o número de presentes em um evento. Então, quer dizer, para um problema simples, ridículo ali, vamos dizer, eu consigo estabelecer 7 soluções para resolver esse problema. Cada uma dessas soluções, ela tem a sua particularidade, ela tem as suas vantagens, ela tem as suas desvantagens. Deixa eu só permitir alguém a entrada aqui. Tá? Então, o que é o detalhe que tem que ficar claro aqui? Na construção de algoritmos na nossa disciplina, muitas vezes vocês vão se deparar também com mais de uma solução para os problemas que vão ser colocados para vocês. O que vocês vão ter que analisar nesses problemas sempre? Pensar nas vantagens na resolução daqueles problemas, desvantagens, e buscar a melhor solução que se aplica de acordo com essas vantagens e desvantagens e de acordo com as próprias características do problema, tá? Um outro exemplo aqui de problema que pode ter mais de uma solução. Nos anos de 1980, só tem uma historinha aqui, o famoso piloto de Fórmula 1 imaginou que ele poderia ser campeão do mundo se ele pudesse usar um composto de pneu no carro dele que fosse mais macio, mais mole. Ou seja, que ele pudesse usar uma borracha mais mole no pneu dele. E ele percebeu que se ele conseguisse usar essa borracha um pouco mais mole, ele ia conseguir ganhar alguns segundos em relação aos adversários, em relação
aos outros corredores daquela corrida. Porém, a partir do momento que ele utiliza uma borracha mais macia no pneu, por ser mais macia, essa borracha ela se deteriora, ou seja, ela gasta muito mais rápido do que uma borracha um pouco mais dura, tá? O que iria exigir dele uma troca dos 4 pneus do carro bem no meio da corrida. Ou seja, ele ganharia segundos ali em cada uma das voltas, mas ele ia perder um tempo porque ele precisava fazer a troca desses pneus. Esse tal desse piloto, ele fez alguns cálculos e ele determinou que se ele conseguisse fazer a troca de pneus dos carros, do carro dele, a troca dos 4 pneus, em menos de 8 segundos, valeria a pena ele utilizar esse pneu mais macio. Quer dizer, o tempo que ele ganharia nas voltas valeria a pena e ele ia ter uma vantagem grande para ganhar essa corrida. Aí a pergunta, como fazer a troca desses pneus? E aí a gente pode analisar esse tipo de problema pensando em várias formas de se fazer as trocas. Então, por exemplo, eu coloquei algumas questões aqui para a gente pensar. Por exemplo, eu consigo fazer uma troca de um pneu em 8 segundos utilizando a solução convencional, que é, por exemplo, a solução que a gente utiliza nos nossos carros aí quando fura o pneu, por exemplo. Quando fura o pneu do nossos carros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, abrir o porta-mala, tirar o pneu, tirar o macaco, levantar o carro, tirar os parafusos, tirar a roda velha, colocar a roda nova, fechar todos os parafusos de novo e guardar todas as coisas do porta-mala, e aí você está com o pneu trocado. Então, quer dizer, essa solução convencional, ela serve para nós ali quando acontece algum imprevisto, de furar um pneu, acontecer alguma coisa. Mas para essa troca dessa questão da corrida, como o colocado ali naquele problema, não serve, não tem como. Quer dizer, um macaco só não serve, porque ele vai ter que trocar os 4 pneus. Então pensa o tempo que ele gastaria, vai ter que ir lá levantar um pneu, trocar, levantar o outro, fazer isso para os 4 pneus, não tem como. Outra questão que não funciona. Nos nossos carros, normalmente, o mínimo que você vai ter de parafusos por roda é 4. A maior parte dos carros aí hoje em dia tem 4 parafusos, vários carros têm até 5 parafusos por roda. Então você já imaginou se fosse acontecer isso num carro de corrida. Você tem que levantar o pneu, você tirar lá 5 parafusos para você conseguir fazer a troca e colocar um pneu novo. Isso significaria ao todo você trocar 32 parafusos. Ah, professor, mas o carro não tem 32 parafusos. Mas pensem, por roda eu teria 4. Ou seja, eu tenho que tirar 4 parafusos por roda, isso seriam 16 parafusos, porque eu tenho 4 rodas. Mas agora eu tenho que apertar esses parafusos de novo depois que eu coloco a roda no lugar de novo, a roda nova. Então isso significaria trocar realmente 32, ou seja, eu tenho que tirar 16, botar as rodas novas e apertar esses 16 de novo. Então seriam os 32 parafusos aqui. É muita coisa, você perde muito tempo para fazer isso. Ou seja, uma possível solução aqui para esse caso, e é o que acontece hoje nas corridas, você tem um único parafuso por roda. Mas, analisando ainda, você mesmo tendo um único parafuso por roda, tendo a questão ali de um único macaco, você ainda levaria em torno aí de uns 2 minutos, com muito treino, para conseguir trocar todos esses pneus. Aí a solução pensada por esse cara foi o quê? Colocar mais gente. 4 pessoas, uma para cada roda, você vai dividir esse tempo ali por 4, mas ainda assim você gastaria ali mais ou menos uns 30 segundos. E ele aumentou ainda mais o número de pessoas, ou seja, 3 pessoas por roda, mais 2 pessoas para levantar o carro. E aí a gente chega nos níveis de troca de pneu que a gente tem hoje na Fórmula 1, por exemplo. Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Então, ó, esse primeiro vídeo, depois ele vai ficar disponível para vocês lá pelos slides, vocês podem olhar com som e tudo, que é legal de ver. Você tem a troca do pneu aqui da Fórmula 1, uma comparação entre o ano de 1950, então um pouco antes ali do que o problema que eu comentei para vocês, mas nessa época levava-se 67 segundos para conseguir trocar 2 pneus. E ele vai fazer um comparativo em 2013, onde leva-se 3 segundos para trocar os 4 pneus e os caras ainda abastecem o carro. Tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês, deixa eu abrir o link aqui. Então, vou pegar o link aqui, vou abrir. Tá, aqui vai ficar sem som para vocês, tá? Mas eu vou maximizar a tela. Então, ó, Fórmula 1 em 1950, vocês estão conseguindo ver o vídeo normal? Deixa eu só pausar aqui. Só me avisem aí. Sim. Tá, beleza. Sim. Então, ó, então o vídeo, a qualidade é bem ruim, mas percebam, é o carro antigo, ó, o cara tá começando a trocar o pneu aqui no canto, ó. Perceba que ele tá martelando a roda para tentar tirar o parafuso da roda.
Então, nessa época, ó, o cara tá tentando abastecer o carro aqui em cima e tal, e o cara lá ainda, ó, tentando bater na roda para tirar a roda. Ó, tirou o parafuso, tirou a roda. Perceba, a mesma pessoa, ele tirou o parafuso, pegou, tirou a roda velha, botou a roda nova agora. Ele vai pegar ele mesmo o parafuso, pegou, botou no lugar. Ó, já se passou aqui 40 e poucos segundos de vídeo, ó. Vai lá martelando para prender o parafuso de novo e ele vai para o outro lado agora. Perceba, a mesma pessoa fez isso. Então a mesma pessoa trocou o pneu do lado direito, ele está vindo aqui agora para trocar o pneu para o lado esquerdo. Enquanto isso, a corrida tá rolando, os caras estão correndo, o cara tá tentando agora aqui limpar o para-brisa do carro e tal, ó, conseguiu trocar o pneu. Fechou, botou a porca no parafuso ali, fechou. Ó, ele tá limpando agora o para-brisa aqui e saiu fora o carro. Aqui tá com 1 minuto e 17 do vídeo, mas na verdade se for pegar e fazer a contagem ali, dá exatamente 67 segundos, tá? Agora vai fazer uma comparação nesse vídeo com o pit stop de 2013, em Melbourne, que é da equipe da Ferrari. Eu vou fazer uma pausa aqui, só logo no começo do vídeo, ó. Primeira coisa, primeira diferença que vocês percebem entre as soluções. Olha a galera que tá em volta aqui para fazer a troca desses pneus. Então tem cara segurando pneu, tem cara segurando as chaves ali, tem cara aqui segurando um negócio para levantar o carro e tal. Olha, eles estão se preparando. Perceba a velocidade que vai ser para o carro encostar. E aqui no canto tem um cara que vai abastecer o carro ainda, tá? Ó, o carro vai encostar agora. Trocou os pneus e saiu. Conseguiram perceber? Ó, na verdade, não tem nem o que conseguir, né? Percebam a diferença que é entre uma solução e outra. Quer dizer, as duas soluções ali nesse caso resolvem o problema. Só que essa aqui é uma solução muito melhor, com muito mais gente, obviamente exige muito mais treinamento, mas ela resolve o problema de uma forma muito melhor, tá? Agora, só por curiosidade, eu vou colocar aqui para vocês o recorde mundial de troca de pneus, que foi atingido agora em 2019, do carro dessa equipe da Red Bull aqui. Eles levam exatamente 1,82 segundos para trocar os 4 pneus do carro. Ó, o carro encosta, troca, sai. 1,82 segundos, que é o tempo que o carro leva. Então aqui tá a imagem por vários ângulos. Então, da mesma forma, perceba o tanto de gente que está em volta do carro aqui, fazendo essa troca de pneu e possibilitando que a troca seja feita realmente nesse tempo de 1,82 segundos. Tá? Depois esses links que aqui vão ficar disponíveis para vocês lá, vocês podem dar uma olhada e ver o vídeo com som, é legal de assistir. Tá? Então, vocês conseguiram perceber aí a diferença entre duas soluções? Obviamente, como eu falei, essas soluções, elas têm cada uma a sua particularidade. Mas o detalhe é que elas resolvem o problema. O que precisa ter em mente é que o problema em si vai demonstrar qual é o tipo de solução que ele exige. Por exemplo, o problema da troca dos pneus aqui, que era esse caso, eu não conseguiria resolver ele da mesma forma como o pessoal aqui de 1950 fazia, porque o pessoal levou 67 segundos para trocar 2 pneus. No problema aqui que eu mostrei para vocês, o cara precisava trocar os 4 pneus. Tá? Então, quer dizer, uma solução mais rebuscada, como essa aqui, que era de 2013, era que era necessário. Então, o que eu queria deixar aqui mais claro para vocês nesse caso? É que uma solução, ou melhor, um problema, ele pode ter várias soluções. Cabe a nós analisar essas soluções e tentar descobrir e achar qual que é a melhor solução de acordo com as características daquele problema. A escolha, então, desse tipo de solução para esses problemas, ela depende muito de alguns fatores. Por exemplo, se você precisa de uma resposta exata ou não, se você precisa ter conhecimento prévio disponível, como era aquelas soluções que eu mostrei para vocês lá da contagem de pessoas no evento, tempo mínimo e tempo máximo, como era o caso dessa troca de pneus ali, que você tinha um tempo máximo que você tinha, que era os 8 segundos, o ambiente que você está aplicando e por aí vai. Quer dizer, o problema ele possui vários fatores diferentes que podem afetar a solução dele. A gente tem que ser capaz de identificar isso e, com isso, trazer a melhor solução para ele. E um detalhe importante aqui também é que algumas soluções para problemas específicos na computação, tanto na computação como fora, trazem essa questão aqui que é a ideia do paralelismo.
Ou seja, várias coisas sendo feitas e executadas ao mesmo tempo. É exatamente como a troca de pneus ali mostrada pelaquela equipe da Ferrari. Ou seja, você tem um monte de gente ali fazendo tarefas ao mesmo tempo. Isso é a questão do paralelismo. Você tem a divisão de tarefas e essas tarefas podem ser executadas ao mesmo tempo. O detalhe é que, quando existe essa questão aqui do paralelismo, você pode cair no problema de dependência de dados. E isso pode ser demonstrado ali na solução do problema da troca de pneu ali daquela equipe da Ferrari. Por exemplo, o cara não vai conseguir colocar o pneu novo se o pneu velho ou o pneu gasto não tiver sido tirado. Então percebam que tem uma dependência aí. Ou seja, a dependência é que, para eu colocar o pneu novo, eu preciso ter tirado o antigo. E aí, para que isso aconteça, isso tem que ter uma sincronia nessas tarefas. Tá? Então, problemas que exigem alto grau de dependência, ou seja, que você tem muita coisa dependendo uma das outras, eles são difíceis de paralelizar, ou seja, eles são difíceis de você fazer a divisão de tarefas e você fazer com que essas tarefas consigam ser executadas todas ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui são algumas questões para que vocês tenham em mente para quando a gente começar a trabalhar com a resolução de problemas e trabalhar com esse tipo de situações. Uma pausa aqui. Vocês tem alguma dúvida, algum questionamento por enquanto? Nenhuma. Não, tá tranquilo. Então, beleza. Então vamos seguir. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, eu não consigo ver o chat ali, nem nada, então vocês podem me interromper, tá? Não tem problema. Professor, na verdade, tem uma pergunta, não sei se você vai saber. Não, pode fazer. Os mecânicos ali do pit stop, eles precisam de faculdade para ser o que eles são? Ah, daí você me apertou, cara. Então... Me apertou sem me abraçar, como dizem. Eu não sei te dizer. Mas eu acredito que não, né, cara? Porque você fazer a troca de um pneu, você não precisa de muita coisa. O que os caras vão precisar ali é muito treinamento, cara. Porque para conseguir fazer aquela sincronia, as trocas, as coisas ali, principalmente pensando nessa questão do paralelismo aqui, que tem muita coisa, uma que depende da outra e tal, é complicado. Mas que o cara precisa ter estudo, faculdade, eu acredito que não. Vamos seguir. E agora uma atividadezinha. Vamos tentar, eu quero ver se vocês conseguem fazer isso aqui de forma rápida. Então, como eu falei para vocês, existem vários problemas e esses problemas todos têm várias soluções. Então, eu vou jogar um problema para vocês aqui, eu vou dar uns 5 minutinhos no máximo para vocês tentarem resolver esse problema e me chegarem com a solução. Então, eu tenho um problema que é o seguinte, é o problema da corrente de ouro do viajante. O cara vai ficar, ele é um viajante, ele é um vendedor, vamos dizer assim. Esse cara, ele vai ficar 7 dias hospedado em um hotel, tá? E ele tem uma corrente de ouro, tá? Representada por essa imagem linda aqui dessa corrente de ouro, tá? E esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa corrente de ouro que ele tem para pagar essas diárias desse hotel. E ele conversou com o dono do hotel e ele viu que para cada diária que ele vai ficar nesse hotel, ele vai utilizar uma argola da corrente dele, tá? Ou seja, a primeira diária ele vai usar uma argola, a segunda diária 2 e por aí vai. Só que aí ele tem uma questão dele, do vendedor, porque ele não quer fazer o pagamento adiantado dessas diárias e nem atrasado. Ou seja, ele quer chegar na primeira diária e pagar a primeira. Na segunda diária, ele vai pagar a segunda. Na terceira, ele vai pagar a terceira e por aí vai. Para que ele consiga fazer isso, ele vai precisar cortar essa corrente aqui. Ou seja, ele vai precisar cortar algumas dessas argolas. Aí o problema é o quê? Como que ele vai conseguir fazer esse pagamento nessa forma como ele quer, com o menor número de argolas cortadas quanto o possível? E eu quero que vocês tentem pensar nessa solução aí de forma rápida. Como que ele conseguiria fazer esse pagamento, pagando cada diária no seu dia, fazendo o menor número, ou melhor, o menor número de argolas cortadas quanto possível? O que vocês acham que seria a solução desse problema aí? Professor, uma pergunta. Pode falar. A corrente tá? É inteira de ouro, né? Tipo, essas deitadinhas também vamos dizer que de ouro. Isso, é tudo de ouro. Eu só coloquei ela com uma cor diferente aqui para que fique mais claro que é, digamos, uma argola só, mas analise como se fosse a corrente inteira de ouro, todas as argolas são de ouro, tá? Quantas argolas que vocês acham que é o mínimo que ele precisa cortar para que ele consiga fazer esse pagamento aí dessa forma como ele quer?
As 3 na vertical três. ali. As É. 3 na As três. vertical. Isso. Tá, eu tenho essa corrente, eu joguei ela, eu montei no Super Paint aqui. Então eu vou abrir o Paint aqui para mostrar para vocês. Então, essa solução que vocês colocaram exigiria então o corte de 3 argolas, certo? Corto Isso. essa aqui, corto essa aqui, corto essa aqui. Então eu teria 3 argolas cortadas aqui, eu liberaria todas as argolas. Aí uma pergunta pro resto, para todos vocês aí. Essa solução resolve o problema, certo? Sim. Resolve. Porque eu libero todas as argolas e eu consigo, por exemplo, na primeira diária, eu uso essa argola aqui. Na segunda diária, por exemplo, eu poderia usar essa, na terceira essa e por aí vai. Então eu vou usando uma diária por uma argola por cada diária, atende todos os requisitos daquele problema e resolve o problema. Só que se eu disser para vocês que tem como diminuir o número de cortes e fazer esse pagamento da forma como o cara quer, com menos argolas cortadas, vocês conseguem identificar a solução para esse problema? Cortar essas duas as 2 primeiras da vertical e deixar do meio ali. Tá, peraí. Ó, você comentou, deixa eu aumentar aqui só. Eu vou cortar essa e essa aqui. Não, a outra. Qual? Vamos Essa- supor, eu tenho a primeira, tenho a segunda, vai A me falar segunda por e número. a. A A segunda segunda. E a sexta. e a sexta, essa. É. Tá, daí como que você faria o pagamento? Soltaria, que nem você falou, cada argola soltaria 2. Tá? Aí ficaria. Ah, não, mas daí ficaria essas 2 ali do meio. Professor. Exatamente. Oi, diga. Eu tenho uma. Você corta só a segunda ali, Só a segunda. e daí nos 3 primeiros dias você paga com essas 3. E daí a partir do quarto, você paga mas com as que estão todas juntas. Tá, aí que tá. Você troca. No primeiro dia, eu pago com essa, ok. É garantido, não paguei nem adiantado nem antecipado. No segundo dia, eu pago com essa. Mas daí, a partir do terceiro dia, já não tem como. Ó. Porque daí, ou eu tenho 4 argolas aqui, ou eu tenho 2 separadas aqui. Então eu vou mostrar aqui, pra gente não perder muito tempo, eu vou mostrar pra vocês qual que é a solução. A solução para esse problema, ela exige um único corte, só que esse corte tem que ser no lugar certo. Tá? O corte tem que ser nessa argola aqui, ó. Na terceira argola da corrente. Porque daí o que acontece? Ó, se eu fizer o corte nesse ponto aqui, eu vou até mexer com esse desenho aqui, eu vou ficar como? Eu vou ter uma argola cortada, que vai ser essa, tá? E eu vou separar a corrente em 3 partes. Então eu vou ter uma parte aqui que vai estar com essas duas, eu vou ter essa argola que vai estar sozinha, e eu vou ter uma outra parte que vai ter esses 4 argolas aqui separadas, certo? Então como que vai funcionar? No primeiro dia, o cara paga com essa argola aqui que ele tem solta, que ele acabou de fazer o corte. Só que aí ele tem que fazer tipo um combinado com o dono do hotel. Que o dono do hotel não vai poder, por exemplo, gastar essa argola. Por quê? Como ele fez esse pagamento, no segundo dia, o que ele faria? Ele pediria de volta essa argola cortada e pagaria com essa argola que ele tem em 2 aqui. Ou seja, pagaria o primeiro e já estaria pago o primeiro e a segunda. No terceiro dia, o que ele vai fazer? Ele já deu essa argola pro dono do hotel, ele vai incluir essa que ele tinha pedido de volta no segundo dia. Não sei se está dando para entender. No quarto dia, o que ele vai fazer? Ele vai pedir essas 3 aqui de volta e vai pagar com essa aqui, que tem as 4 argolas, ou seja, ele pagou os 4 dias. No quinto dia, ele inclui a argola cortada. No sexto dia, ele pede a argola cortada de volta e inclui na solução as 4 com as 2. E no sétimo dia, ele dá para o cara novamente a argola cortada. Aí a pergunta, resolve o problema? Não resolve? Por quê? Ele não paga nem antecipado nem atrasado, ele vai pagando cada dia com o seu dia, e ele consegue resolver ali com um único corte na argola, ou seja, com uma única argola cortada. Lógico, é uma solução um pouco mais rebuscada, você tem que pensar, tem que ter essa questão do combinado com o dono do hotel, mas resolve o problema, ou seja, uma única argola cortada, como eu falei, essa terceira aqui, e essa questão desse combinado, você resolve o problema. Aí o detalhe é, essa questão do combinado que ele tem que fazer com o dono do hotel não era uma restrição aqui no problema, ou seja, então quer dizer que essa solução cabe.
mais a solução que vocês colocaram ali, de fazer 3 cortes, por exemplo, cortar aqui na segunda, na terceira, na quarta e na sexta, também resolve o problema. Só que ele queria diminuir o número de argolas cortadas. Então, mais uma vez, dá para perceber que para esse mesmo problema, eu consegui achar aí 2, sei lá, até posso tentar achar mais soluções para resolver esse problema. O que tem que pensar é analisar as características daquele problema, analisar quais que são as restrições que aquele problema impõe, para daí eu tentar aplicar uma solução que caiba nesse cenário, né? Vamos dizer assim. Deu para entender ali, pessoal, aquela solução? Ficou claro? Ficou Sim. claro, mas é mó Sim. trampo, meu Deus. Mó trampo, exatamente. Mas assim, como eu falei, resolve o problema, né? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora dos algoritmos. Basicamente, o algoritmo, o que ele é? Ele é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica, que essas instruções, elas resolvem uma determinada tarefa ou problema. Ou seja, se eu pegasse esse problema aqui da corrente que eu acabei de passar para vocês, eu consigo colocar esse problema aqui numa resolução passo a passo, como essa solução aqui que eu mostrei para vocês aqui no Paint. Isso, basicamente, você está criando um algoritmo, você está montando um algoritmo, ou seja, você está separando instrução por instrução, explicando como que resolve determinado problema. Um algoritmo, então, ele basicamente funciona como uma receita de bolo, por exemplo. Numa receita, você tem que seguir exatamente aquela ordem. Você vai ter que, por exemplo, misturar farinha com ovo, depois bater, vai ter que misturar com leite. Então, tem uma ordem que você precisa seguir com todos aqueles ingredientes, para que no final lá você tenha um bolo, você tenha um pão, você tenha alguma coisa. Se aquela receita ela não for seguida à risca, possivelmente o seu bolo, o teu pão no final vai dar errado. Tá? Então, a receita de bolo, ela é considerada, por exemplo, um algoritmo, é um exemplo de algoritmo. Esses algoritmos, então, eles nada mais são do que uma série de operações, como eu comentei, sobre algum conjunto de dados. Então, vamos pensar, qual que seria o conjunto de dados de uma receita de bolo? Os dados seriam os ingredientes que aquela receita tem. Farinha, manteiga, leite, ovo, chocolate, e por aí vai. Tá? Esses são os dados. A partir do momento que você manipula esses dados, que você executa operações em cima deles, você consegue, no final, gerar um pão, gerar um bolo, algo do tipo. Tá? Então, quer dizer, a receita em si, ela te ensina como manipular esses dados para que, no final, você chegue naquilo que você quer, o pão ou o bolo, como eu comentei. Então, os algoritmos, na computação, é basicamente a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai mostrar para o computador como que ele deve manipular os dados que você tem. Eu quero mandar o computador fazer uma soma. Então, nada mais do que você criar um algoritmo e você ensinar o computador a pegar os valores e fazer essa soma para você. Então, o algoritmo, ele serve como uma base, um modelo para um programa de computador. Tá? Então, essa questão de você colocar as coisas num passo a passo, em ordem, é basicamente a criação, um passo antes da gente criar um programa de computador. Então, basicamente, os algoritmos, normalmente, eles utilizam uma linguagem intermediária. Então, por exemplo, a gente tem a linguagem nossa, aqui humana, que é essa linguagem que a gente conversa e tal. E nós temos a linguagem computacional, que é a linguagem que o computador entende, que no final das contas, são os valores lá binários, os cálculos que o computador faz. Para que a gente consiga conversar aqui com o computador, a gente não consegue simplesmente chegar para o computador e falar, some. Não é bem assim. Então, a gente precisa do intermediário aqui, que são os algoritmos. Ou seja, que é a forma como eu consigo transferir esse conhecimento, vamos dizer assim, para o computador. Ou seja, a forma como eu consigo mandar ele fazer alguma coisa. Uma definição mais formal aqui de algoritmos, a definição que vocês podem encontrar em livros, por exemplo. Os algoritmos, eles são uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Tá? É uma sequência de instruções que levam a um determinado objetivo. São algumas definições aí mais formais. Como eu comentei para vocês antes, ali no começo da aula, a computação, ela trata basicamente da resolução de problemas. Ou seja, a gente vai trabalhar com resolução de problemas. E falou em resolução de problemas, está automaticamente ligado à construção de algoritmos. Ou seja, a gente como profissional, vamos dizer assim, da área de informática, da área de computação, muitas vezes a gente vai ter que resolver problemas. Falou em resolver problemas, está se falando aí na construção de algoritmos.
Então, uma das principais tarefas de um analista, de um técnico em informática, é construir algoritmos, principalmente para aqueles que são mais voltados para a área de desenvolvimento de sistemas, tá? Alguns exemplos de algoritmos. Todas as operações matemáticas básicas, elas são algoritmos. Uma soma, uma multiplicação, uma subtração, uma divisão. Por quê? Você tem uma determinada ordem que você tem que seguir para que você consiga fazer as coisas lá, ou executar os cálculos matemáticos. O manual de instrução de aparelhos. Normalmente, o que a gente faz quando você compra um aparelho, um eletrodoméstico novo? Você taca ali o manual lá dentro da caixa, você vai buscar ele quando acontece algum problema só. Mas, normalmente, nos manuais de instrução, você tem lá, normalmente, os passos a passo, o passo a passo para resolver problemas, o passo a passo para você configurar um aparelho, o passo a passo para você instalar aquele aparelho, e por aí vai. Então, o manual de instrução, de instruções de qualquer aparelho, normalmente você vai encontrar algoritmos lá dentro. E as coisas mais simples do nosso dia a dia aí, se for pensar, a gente consegue descrever isso por meio de algoritmos. A gente vai fazer um exemplo disso agora aqui. A gente tem aqui o algoritmo do churrasco. A gente vai montar esse algoritmo. Então vamos pensar que a gente quer fazer um churrasco, só que a gente quer colocar esse churrasco aí num passo a passo. Ou seja, desde o início da organização do churrasco até o final, onde a gente é só a carne. E aí eu pergunto para vocês, quais seriam os passos que a gente poderia colocar dentro desse algoritmo do churrasco? Qual para vocês seria o primeiro passo que a gente poderia colocar aqui? Ter carne. Ter carne. Tá. Vamos colocar aqui, ter carne. Ou posso colocar aqui como comprar a carne, né? Comprar carne. Tá. O que vocês imaginam como segundo passo? Achar um lugar pra fazer o fogo? Alguém falou de fazer o fogo e a outra pessoa? Carvão. Carvão? Comprar o carvão? Pode ser? Comprar carvão. Aqui eu vou fazer uma pausa agora, tá? Antes da gente continuar o algoritmo. A gente colocou aqui como primeiro passo comprar carne e depois comprar o carvão. Só que aí, lembra que eu falei que os algoritmos eles têm que ter uma ordem, porque a ordem normalmente influencia. É só pensar lá no problema da troca dos pneus. Se alguma coisa ali for feita fora de ordem, vai dar problema na troca dos pneus e vai dar BO. No churrasco aqui não é diferente. Por exemplo, eu consigo comprar a carne sem eu saber o número de pessoas que eu tenho no meu churrasco? Tipo, eu posso até comprar, mas eu corro o risco ou de faltar carne ou de sobrar muita carne. Certo? Então, aqui é um detalhe onde a ordem, por exemplo, é importante. Então, o que eu poderia fazer no primeiro passo aqui? Convidar pessoas, por exemplo. Ou definir pessoas. Seria uma questão de eu definir o número de pessoas que eu vou ter nesse churrasco, para que eu consiga fazer depois a compra da carne certinho. A mesma coisa vai funcionar depois para o carvão, porque para eu conseguir comprar carvão, eu tenho que saber o tanto de carne que eu vou ter que assar e tal, para que fique certinho. Então, definir não, né? Definir. Então, por exemplo, percebam que aqui a ordem é importante, ó. Eu preciso definir o número de pessoas para que depois eu consiga comprar carne. O que mais que vocês acham que posso colocar de passo aqui? Comprar sal para temperar a carne. Comprar sal para temperar a carne. Boa. Comprar sal. Aqui eu vou fazer mais uma pausa, eu vou fazer mais um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente colocou 3 passos aqui, onde cada um deles é para comprar uma coisa diferente. Então, comprar carne, comprar carvão, comprar sal. E é exatamente assim que precisa ser os algoritmos. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, ingredientes. Isso aqui não fica muito abrangente? Por exemplo, eu não sei, eu coloquei ali comprar ingrediente. Para cada pessoa, o ingrediente pode ser diferente. Então, isso aqui está muito abrangente, ou seja, eu não estou definindo especificamente o que eu tenho que fazer naquele passo. Isso aqui já não funciona para os algoritmos, porque cada passo dos algoritmos ele precisa ser bem descrito e bem definido, como a gente estava colocando aqui, ó. Então, eu preciso, comprar carne, é comprar carne. Comprar carvão, é comprar carvão. Comprar sal, é comprar sal. E vamos seguir aqui no nosso... Professor, Diga.
Se você deixar bem definido assim, não seria mais fácil colocar todos os passos de comprar no mesmo? Porque é a mesma ação. Não Sim, seria mais fácil colocar junto? eu poderia dividir aqui, por exemplo, né? Comprar carne, daí eu posso colocar aqui, comprar carne, carvão, sal. Só que existe uma regra dos algoritmos que normalmente cada passo do algoritmo ele tem que ter uma ação única. Ou seja, então, por exemplo, eu não conseguiria colocar assim, porque isso aqui exige mais de uma ação, né, no caso. Eu tenho a comprar carne, mas dentro da mesma ação eu teria que comprar o carvão, dentro da mesma ação eu teria que comprar o sal. Então, normalmente, para os algoritmos, é interessante que seja feita realmente a divisão. Porque daí cada passo ele é uma ação única e ela está bem definida. Entendeu? Então, por exemplo, comprei carne, comprei carvão, comprei sal, eu posso colocar aqui comprar bebida. E por aí vai. Vamos imaginar que a gente já comprou todas as coisas, a gente chegou no churrasco e agora vai precisar assar a carne. Quais são os passos, além disso, que eu poderia colocar aqui? Acender o fogo. Acender o fogo. Acender o fogo. É um deles, o que mais? Pôr a carne no espeto. Legal. Vamos colocar a carne no espeto. Beleza? O que mais? Pôr a carne para assar. Vou colocar a carne para assar. E aqui tem um detalhe. Eu estava esperando que alguém fizesse isso. Ó, a gente colocou, acendeu o fogo, beleza? Depois que acendeu o fogo, eu vou colocar a carne no espeto. E aqui eu coloquei a carne para assar. Lembra que o detalhe que eu comentei da ordem. A gente em nenhum momento aqui fala da questão do tempero da carne. Isso é importante, por exemplo. Então, quer dizer, antes de eu colocar a carne para assar, eu teria que temperar. Então, eu poderia colocar um passo aqui, ó, temperar carne. Para eu temperar a carne, ela já pode estar no espeto, não tem problema. Tá? Colocar para assar e por aí vai. Eu poderia seguir aqui, poderia até aumentar o número de passos aqui desse algoritmo. O que eu queria deixar claro para vocês aqui é que eu consigo pegar uma atividade simples como essa, de fazer um churrasco, e eu consigo criar um algoritmo para ela, ou seja, eu consigo colocar ela em passo a passo. Obviamente, eu coloquei aqui 10, 12 passos. Se eu fosse querer organizar um churrasco bem certinho, possivelmente eu ia precisar muito mais passos do que esse aqui, porque, como eu falei, cada passo tem que ter uma ação única e ele tem que ser bem definido. Então você vai ter que definir cada coisinha bonitinho. Então, quer dizer, um algoritmo para organizar um churrasco ficaria um algoritmo muito grande. Isso aqui é uma das questões. Mas vocês devem usar aí algoritmos no dia a dia de vocês, mesmo sem perceber. Por exemplo, muita gente tem aquela mesma rotina todo dia que na hora de acordar, por exemplo. A pessoa acorda, ela vai no banheiro, ela lava o rosto, ela escova os dentes, ela toma um banho, enfim. E tem muita gente que segue essa rotina todos os dias. Isso nada mais é do que um algoritmo, quer dizer, a pessoa está seguindo o passo a passo dela lá todo dia, e muitas vezes ela nem para pensar que aquilo pode ser também colocado em um algoritmo, colocado em um passo a passo. Da mesma forma como a gente analisou as soluções dos problemas lá antes, a gente pode ter diversos algoritmos para um mesmo problema, para um mesmo objetivo. Ou seja, se eu pedisse para cada um de vocês aí criar um algoritmo de churrasco de forma individual, possivelmente se eu pegasse, possivelmente não, 100% de certeza que a hora que eu pegasse esses algoritmos para avaliar, todos eles vão ser diferentes. Ou seja, porque cada um vai analisar de forma diferente como fazer esse churrasco, talvez vai inverter as ordens dos passos e tal, mas vai ser diferente. Por quê? O fato é que todos nós temos as nossas diferentes. A nossa criação é diferente, a nossa forma de pensar é diferente, a nossa criação, o ambiente de convivência nosso é diferente, o nosso círculo de amizade é diferente, e tudo isso influencia na forma em como a gente pensa, em como a gente coloca as coisas. Então, por isso que eu falei, se eu pedisse para vocês montarem aí um algoritmo de churrasco, com toda certeza, todos os algoritmos de vocês seriam diferentes, eles teriam diferenças ali bem notáveis. E isso, como eu falei, daí vai se refletir nos algoritmos. Porque se todos nós somos diferentes, os nossos algoritmos também vão ser diferentes, mesmo que eles sejam destinados aí para os mesmos problemas, tá? E aqui fica um detalhe. É muito fácil de pegar cola, por exemplo, assim, em provas de algoritmos por causa disso. Por quê? Se todo mundo é diferente, a gente tem essas diferenças, é muito difícil que o algoritmo de duas pessoas seja igual para resolver o mesmo problema.
E aí, nesse sentido aqui, a gente consegue pegar problemas, cópias e tal, em exercícios e tal. Ó, se fosse... Não vai dar tempo aqui, eu ia tentar fazer esse exercício aqui, mas o nosso tempo vai ficar curto. Mas eu ia pedir para vocês montarem um algoritmo de uma viagem para Irati. De Irati para Curitiba, se fosse organizar essa viagem em um algoritmo. Eu tinha feito aqui um exemplo de um outro algoritmo, de organização dessa viagem. Por exemplo, trabalhar essa viagem em um algoritmo de 10 passos. Então, meu primeiro passo seria definir horário de saída. O segundo passo, preparar malas, preparar itens de higiene pessoal. Só que percebam que aqui tem um problema, porque esse passo aqui, ele está genérico, quer dizer, eu não especifico quais são os itens. Um quarto item, verificar fluidos do motor do carro. Também ele está, de certa forma, genérico. Eu teria que especificar isso aqui. Abastecer o carro, calibrar pneus, carregar as malas, separar o dinheiro para o pedágio, sair para a BR-277, sentido Curitiba, chegar em Curitiba. Então, um algoritmo básico aí que especifica uma viagem de Irati para Curitiba, por exemplo. Só que, como eu falei, se eu fosse querer fazer esse algoritmo 100% correto, eu teria que separar esses itens aqui e definir eles de forma melhor. Aí algumas características, então, que a gente já percebeu ali enquanto a gente estava montando aquele algoritmo do churrasco. Os algoritmos, tanto para computador, ou esses algoritmos dessa forma como a gente estava montando aqui, esses algoritmos aqui, eles, nessa forma como eles estão aqui, eles são chamados de algoritmos na forma descritiva. Tá? Ou esses algoritmos descritivos, então, eles precisam sempre ter um fim, ou seja, os algoritmos, eles sempre são uma sequência finita de passos, independentemente da quantidade. Ou seja, quer dizer, eu posso ter 200, 1000, 2000, sei lá quantos passos eu precisar para aquele algoritmo, mas ele tem que terminar, ele tem que encerrar em um determinado momento. A gente viu ali, no algoritmo do churrasco, que a ordem é importante. Ou seja, os passos desse algoritmo têm que ser executados em ordem. Como, por exemplo, eu não posso assar a carne se eu não tiver acendido o fogo. Eu não posso assar a carne se eu não tiver temperado a carne. E por aí vai. Tá? Então, na computação, nos programas de computador, essa questão da ordem também ela é muito importante e ela tem que ser levada em consideração. O algoritmo ele tem que ter uma saída, ou seja, normalmente o algoritmo ele resolve algum problema, ele faz alguma coisa. Então ele tem que ter uma saída, ele tem que resolver alguma coisa, ele tem que gerar alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, o que aconteceria se eu tivesse um algoritmo do churrasco bem definido, bem descrito? A saída desse algoritmo eu vou ter um churrasco lá no final, eu vou ter a organização de um churrasco certinho depois que eu executar esse algoritmo. E uma outra questão é que esses algoritmos eles não podem ter, os passos deles, né? Eles não podem ter um espaço para dupla interpretação, como eu comentei antes. Cada passo desse algoritmo ele tem que executar uma única tarefa. Tá? Não pode ser abrangente, como eu tinha demonstrado para vocês lá, colocar, por exemplo, no algoritmo do churrasco, comprar ingredientes. Tá? Isso é muito abrangente, não tem como a pessoa que vai executar esse algoritmo saber o que ela precisa comprar. Então, no caso dos algoritmos, cada passo ele tem que ser bem definido e tem que ser uma única tarefa. Tá? Quais são os tipos de algoritmos que a gente tem? A gente tem os algoritmos em descrição narrativa. Basicamente, a descrição narrativa é isso aqui, ó. Essa descrição aqui num passo a passo. Passo 1 faz tal coisa, passo 2 faz tal coisa. Percebam que na descrição narrativa, que é esse tipo de algoritmos, eu sempre tenho um verbo no começo aqui, ó. Definir horário, preparar malas, preparar itens, verificar, abastecer, calibrar, carregar, separar, sair, chegar. Então todos eles têm um verbo no começo, tá? E aí a ação que vai ser executada. Então a forma de fazer algoritmos em descrição narrativa, basicamente é essa como eu mostrei para vocês ali. Tanto até que agora, depois, assim que a gente encerrar a aula, eu vou postar uma atividade para vocês lá, onde vocês vão ter que fazer alguns algoritmos de descrição narrativa, para alguns problemas e tal, algumas coisas. Então, já fica a dica, vocês sempre vão ter que cuidar com essas características aqui, tá? Ter fim, ordem, ter saída e não ter espaço para dupla interpretação, e cuidar com essa questão aqui dos verbos no começo de cada passo. Outro tipo de algoritmos que a gente tem é o algoritmo em forma de fluxograma, onde eu pegaria cada um desses passos aqui, por exemplo, do algoritmo de descrição narrativa e colocaria num balãozinho desse aqui, por exemplo, ó, e aí cada balão segue para o próximo passo que pode ser executado. Então, por exemplo,
Eu poderia colocar o primeiro passo aqui nesse, e aqui é quando um passo pode levar para outros e tal, e por aí vai. Então, quer dizer, você consegue montar em gráfico o passo a passo daquele teu algoritmo. Tá? Com esse fluxograma aqui, basicamente, a gente não vai trabalhar. Tá? É só mais para vocês saberem que existe. E um outro tipo de algoritmos é o português estruturado, ou também conhecido como Portugal. E é nesse aqui que vai ser a maior parte da nossa disciplina. Tá? Então, a gente está começando agora com a descrição narrativa, para vocês perceberem ali como que funcionam as coisas e tal, como que existe essa questão da ordem, dessas importâncias. E aí depois a gente vai entrar no português estruturado e vai utilizar esse programa aqui, ó, que é o Portugal, que eu tinha mostrado para vocês ele na aula passada lá. Onde a gente realmente daí vai começar a fazer a programação de computadores, criar algoritmos que vão ser executados no computador. Pessoal, basicamente o que eu tinha separado para a aula de hoje era isso, tá? Queria dar essa introdução para vocês aí nos problemas, nas diversas soluções e nessa questão dos algoritmos. E aí eu deixo aberto para vocês aí se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão sobre a disciplina. Vou até interromper aqui o compartilhamento. E deixo aberto aí um tempinho para vocês tirarem essas dúvidas, caso tenham. Professor, essa Diga. tarefa que o senhor vai dar, a gente precisa fazer no caderno ou no Portugal? Não, essa vai ser feita lá no Google Class, direto naquele arquivo de Google Docs que vocês geram na atividade lá. Sim. Tá? Sim. Aí, a partir do momento que a gente começar a trabalhar com o Portugal, daí os exercícios realmente vão ser feitos sempre no Portugal e tal. Mas daí, quando a gente chegar lá, daí eu vou mostrar para vocês certinho como que eu quero que seja feito. Esse exercício que eu vou fazer agora, aí vocês vão lá, eu vou colocar os enunciados e tal certinho, aí vocês vão abrir um arquivo do Google Docs, e aí vocês vão responder direto no Google Docs mesmo. Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Tá, então, vou só tirar um print aqui da lista de presentes na turma, e aí eu já libero vocês. Vou tirar esse print aqui. Aqui. Beleza. Pessoal, então, se ninguém tem mais dúvidas, vocês estão liberados por hoje. Só lembrando que talvez no período mais da tarde, que eu vou almoçar agora, e daí assim que eu estiver pronto, eu vou postar para vocês esse vídeo. Então vocês vão poder voltar e reassistir quem quiser. E aí eu vou postar junto com ele a atividade então, que vocês vão ter que fazer para essa próxima semana, beleza? Aí lembrando que na próxima semana não é a nossa aula obrigatória, é a nossa aula de atendimento, então eu vou postar esses exercícios para vocês, e vocês vão ter o prazo de basicamente 2 semanas para fazer. E aí na aula da semana que vem, na quarta-feira, das 11 ao meio-dia 15, eu vou estar disponível para vocês, eu não vou dar conteúdo novo, eu só vou estar ali para, caso vocês tenham dúvida em como fazer algum exercício e tal, posso até resolver algum exercício com vocês, mas não vai ter aula de conteúdo novo, beleza? Beleza, professor. Obrigado pela aula. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, então. professor. Valeu, até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.